Neste vídeo, vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre conjuntos. Vamos investigar alguns exemplos de identidades. A primeira identidade está associada à comutatividade das operações de união na primeira linha e de interseção justamente na segunda linha. Isso quer dizer que A unido a B é igual a B unido a A. E na segunda linha, A interseção B é igual a B interseção A. A propriedade 3 e propriedade 4 está associada à distributividade da operação de união e interseção, respectivamente. Isso quer dizer que A unido a B interseção C, que está na quarta linha, é igual a A unido a B, interseção A unido a C. E A interseção B unido a C é igual a A interseção B unido a A interseção C. E temos, então, na quinta e sexta linha, justamente a famosa operação de De Morgan, onde justamente o complemento de A unido a B vai ser igual ao complemento de A interseção complemento de B. E a interseção de o complemento de A interseção B é igual ao complemento de A unido ao complemento de B. Eu acredito que seja mais fácil de gravar, caso você não consiga se convencer dessas propriedades de De Morgan, da seguinte forma: vá negando, encontrando o complemento sequencialmente. Então, por exemplo, o complemento de A unido a B vai ser igual ao complemento de A. Qual o complemento da união? A interseção. E complemento de B. E no caso da interseção, seria o complemento de A. Qual o complemento da interseção? União. E o complemento de B. E por fim, como última propriedade, temos justamente a diferença, que, como nós já vimos, é tudo que existe em A, mas I não existe em B. Então, justamente, é dado por essa definição A interseção com B complemento. Vamos, então, ver um conceito extremamente importante, que é o conceito de igualdade. Então, dizemos que um conjunto ele é igual a outro, ou seja, A é igual a B, se e somente se A for um subconjunto de B e B for um subconjunto de A. Então, se você se deparar com uma questão que exija que você prove a igualdade de dois conjuntos, como, por exemplo, provar que A é igual a B, você deve dividir essa prova em duas etapas. A primeira etapa, provar que A é um subconjunto de B, ou seja, tudo que está em A está em B, e provar o simétrico, que B é um subconjunto de A, ou seja, tudo que está em B também está em A. Veja que é muito comum os alunos, ao resolver uma questão como essa, apenas fazer um dos dois sentidos. E geralmente o sentido feito é mostrar que A é um subconjunto de B, restando então provar que B é um subconjunto de A, havendo então uma penalidade na correção. Então vamos tomar como exemplo o seguinte cenário: vamos mostrar que A interseção B unido a C é igual a A interseção B unido a A interseção C. Em outras palavras, vamos mostrar a propriedade da distributividade da interseção. Então, vamos iniciar a nossa prova justamente supondo que X ele pertence a A interseção B unido a C. Então, nós devemos mostrar como resultado que X vai pertencer a A interseção B unido a A interseção C. Então, vamos começar. Então, com isso, nós sabemos que como X pertence à interseção, basta aplicarmos a definição. Sabemos que X pertence a A e X pertence a B unido a C. Então, é o que temos. Daqui, nós temos o quê? Que X ele pertence a A e sabemos que X pertence à união. Então, justamente, podemos desmembrar. Sabemos que, por definição, X pertence a B ou X pertence a C. Então, aqui, nós caímos com operadores lógicos. E sabemos que os operadores lógicos, eles justamente têm
propriedade de distribuição. Então, com isso, nós chegamos ao resultado que x pertence a A e x pertence a B, ou x pertence a A e x pertence a C. Então, dessa primeira parte, nós podemos concluir o quê? Que x pertence, se x pertence a A e x pertence a B, x vai pertencer a A interseção B, ou x vai pertencer a, se x pertence a A e x pertence a C, x pertence a A interseção C. Então, como x ele pertence justamente a ou a essa parte ou a essa segunda parte, nós temos que x vai pertencer a A interseção B unido a A interseção C. Então, com isso, nós mostramos uma parte da nossa prova. Vamos, então, fazer a segunda etapa. Então, como segunda etapa, nós partimos do fato de que x ele pertence a A interseção B unido a A interseção C. Então, aqui foi a parte 1 e aqui é a parte 2. Então, nós temos que x eles pertence a essa união. Então, daqui nós podemos concluir o quê? Que x pertencente à união, nós temos que x pertence a A interseção B ou x pertence a A interseção C. Então, vamos desmembrar cada uma dessas partes. A primeira parte, x pertence a A interseção B. Então, com isso, nós sabemos que x pertence a A e x pertence a B, ou x pertence a A e x pertence a C. Apenas apliquei a definição de interseção. Então, daqui, nós podemos fazer o prominho reverso. Nós estamos com operadores lógicos. Então, aqui nós podemos fatorar, de uma certa forma, essa parte, colocando em evidência, digamos assim, o x pertence a A. Que é justamente a propriedade da distribuição. Então, x pertence a A ou, desculpa, e x pertence a B ou x pertence a C. Lembrando que aqui, no caso, é um i. Então, daqui podemos agrupar essa segunda parte, obtendo então x pertence a A e x pertence a quem? Se x pertence a B ou x pertence a C, claramente x vai pertencer a B unido a C. E daqui então nós temos que se x pertence a A e x pertence a B unido a C, temos que x pertence a interseção B unido a C. Então veja que nós então fizemos a primeira parte e a segunda parte, provando então a igualdade apresentada no slide. Dando continuidade, nós também temos conjuntos disjuntos. Dois conjuntos A e B, eles são denominados disjuntos se e somente se a interseção entre esses dois conjuntos é vazia. Isso quer dizer que não há nenhum elemento em comum. Vamos ver alguns exemplos. De um lado, na primeira linha, nós temos o conjunto formado pelos elementos 0, 2 e 4 e um outro conjunto formado pelos elementos 1, 3 e 5. Pergunta: há algum elemento que faça parte dos dois conjuntos, em ambos os conjuntos? Não. Então, como não há
um elemento, dizemos que a interseção é vazia, portanto, são conjuntos disjuntos. Conjunto vazio e o conjunto A. Como o conjunto vazio não possui elemento algum, então a interseção é vazia, logo são disjuntos. A e o seu complemento. Peço para que você se convença de que A e o seu complemento é uma interseção vazia, assim como A menos B e B menos A. Vai facilitar muito se você exercitar por meio do diagrama de Venn. Bem, podemos ter também união e interseção generalizadas. Então, nós podemos denotar a união de N conjuntos dessa forma. Então, assim como nós temos o somatório, aqui nós temos, no caso de conjuntos, a união, que U de I variando de 1 até N, que vai denotar a união em sequência desses N conjuntos. Assim como nós temos a união, temos a interseção, que justamente é o símbolo interseção variando de 1 até N, que vai denotar a interseção sequencialmente, digamos assim, de N conjuntos. E então, vamos entender um conceito nominal de partição. Uma partição de um conjunto A, ela vai ser um subconjunto, um conjunto formado por elementos B1, B2 até Bn, que cada elemento B, na verdade, vai ser um subconjunto do conjunto original A. E esse conjunto, formado por B1, B2 até Bn, ele vai satisfazer algumas propriedades. A primeira delas nos diz que cada elemento desse conjunto ele é diferente de vazio, ou seja, ele não pode ser vazio. E isso vale para cada um desses N conjuntos. A segunda propriedade nos diz que 2A2, ou seja, I e J, onde I é diferente de J, certo? Esses conjuntos 2A2, eles são disjuntos, não pode haver elemento em comum. E como terceira propriedade, nós temos que, se eu pegar todos esses conjuntos, N conjuntos, e calcular a união, o resultado será o nosso conjunto original. Então, vamos entender na prática, encontrando então uma partição do conjunto 1, 2 e 3. Então, nós temos o conjunto 1, 2 e 3. Então, nós podemos dizer, por exemplo, que o meu B1 seria 1 e 2, enquanto o meu B2 seria igual a 3. Vamos verificar se nós satisfazemos essas propriedades. Então, a primeira propriedade, como nós podemos ver aqui no slide, vai nos dizer que cada um deles é diferente de vazio. Então, B1 é diferente de vazio, B2 é diferente de vazio. Segunda propriedade, 2A2, esses elementos eles são disjuntos. Então, aqui nós temos que B1 e B2 de fato são disjuntos. E, por fim, a união desses subconjuntos é igual ao conjunto original. Então, se nós fizermos a união de B1 unido a B2, vai ser igual a 1, 2 e 3. Então, veja que esse é um exemplo de partição. Podemos colocar outros exemplos de partição? Sim. Podemos ter uma partição dessa forma. B1 é igual a 3, B2 é igual a 2 e B3 é igual a 1. Então, veja que, claramente, cada uma delas é não vazia, par a par é disjunto, e a união dos três vai ser igual ao conjunto original. Vamos ver, então, um exemplo de uma partição bastante interessante. B1 é igual a 1, 2 e 3. Então, veja que só há um único elemento, não é vazio, não há um outro elemento para você fazer uma partição, e a união dele vai ser igual ao conjunto original. E, por fim, vamos ver um exemplo do que não é uma partição. Então, um exemplo do que não seria uma partição, por exemplo, B1 é igual a 1, 2, B2 é igual a 2, 3. Propriedade 1. É não vazio? Sim, cada subconjunto é não vazio.
Propriedade 2. 2A2 é não disjunto? Não. B1 interseção com B2 não é disjunto, pois tem o elemento 2 em comum. Um outro exemplo seria B1 é igual a 1, B2 é igual a 2. Vamos verificar as propriedades. B1 não vazio, B2 não vazio. Então, primeira propriedade aprovada. Para a segunda propriedade, é disjunto 2A2? Sim. B1 interseção com B2 igual a vazio. Porém, terceira propriedade, a união é igual ao conjunto original? Não. Então, violamos a terceira propriedade. Então, dessa forma, nós temos o conceito de partição. Então, pense uma partição como se nós tivermos... Gosto muito de ilustrar o meu conjunto original, onde eu vou dividir ele em partes. Então, aqui eu tenho a parte B1, a parte B2, a parte B3, a parte B4, a parte B5. De modo que eu vou partir em quantos pedaços eu quiser, respeitando aquelas restrições, em que não é vazio, a interseção é disjunta, e se eu unir todos esses subconjuntos, vai ser igual ao conjunto original. E, por fim, vamos entender a ideia de conjunto potência. Então, o conjunto potência de um conjunto A vai ser denotado por esse P com essa caligrafia diferente. Então, vamos chamar P de A. E esse conjunto potência, ele é, na verdade, formado por todo X, tal que X ele é um subconjunto de A. Então, pense o conjunto potência de A é formado por todos os subconjuntos de um conjunto A. Então, vamos ver um exemplo entendendo o que é o conjunto potência do conjunto 1, 2 e 3. Então, aqui nós temos o nosso conjunto 1, 2 e 3. Então, vamos começar a pensar. O conjunto potência, relembrando a definição, conjunto potência de A é o conjunto de todo X, tal que X é um subconjunto de A. Então, vamos pensar. Nós podemos ter aqui o menor subconjunto, que é, na verdade, o conjunto vazio. Vazio é um subconjunto de A. Então, vamos começar a pensar, aqui é o nível 0, digamos assim. Temos, então, o nível 1, formado por todos os subconjuntos de A que possuem um único elemento. Então, vai ser o subconjunto que contém apenas o 1, que contém apenas o 2, que contém apenas o 3. Podemos subir mais um nível e pensar em todos os subconjuntos que contêm dois elementos. Então, aqui nós temos o conjunto 1 e 2, nós temos o conjunto 1 e 3 e temos o conjunto 2 e 3. E, por fim, nós temos o conjunto que contém três elementos, que, na verdade, é o nosso conjunto original. 1, 2 e 3, pois nós sabemos que A, um conjunto, é um subconjunto dele mesmo. Então, com isso, nós temos, então, que todos esses subconjuntos aqui formam, na verdade, o conjunto potência do conjunto 1, 2 e 3. Então, veja como é um processo simples. Basta que nós façamos um raciocínio de baixo para cima, começando com um conjunto que tem todos os conjuntos de tamanho 0, subconjuntos de tamanho 0, todos os subconjuntos contêm um elemento, e aí subindo sucessivamente. E temos justamente uma notação para o número de elementos de um conjunto A. Então, nós vamos denotar por essa barra A. E temos, então, exemplos como o número de elementos do conjunto vazio é igual a 0. O número de elementos desse conjunto aqui, vamos contar? Primeiro elemento, vazio. Elemento 1, elemento 2. E esse conjunto aqui, 1, 2, 3, 4, 5, na verdade, ele é o único elemento do nosso conjunto externo. Então, portanto, nós temos 4 elementos. E, por fim, há uma propriedade que nos diz que o tamanho do conjunto potência de um conjunto A é igual a 2 elevado ao número de elementos daquele conjunto. Vamos voltar para o nosso exemplo. Então, aqui, A
qual é o tamanho do conjunto A? Igual a 3. Quanto é 2 elevado ao tamanho de A? Vai ser igual a 2 elevado a 3, que vai ser igual a 8. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, com isso, nós temos o número 8, que representa o tamanho do conjunto potência. Um professor que eu tive de matemática discreta, ele apresentou uma explicação bastante interessante. Nós podemos representar por meio de um número binário, onde aqui nós temos o primeiro elemento do conjunto, que no nosso caso é 1, aqui o segundo elemento do conjunto, no caso 2, e aqui o terceiro elemento do conjunto, no caso 3. E aqui cada posição vai receber 0 ou 1, dependendo se o elemento da posição correspondente estiver no subconjunto e 0, caso contrário. Então, se nós transformarmos isso em um problema combinatorial, nós temos todas as possibilidades envolvendo zeros e uns, o que nos daria 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 2 elevado a 3. Então, generalizando esse raciocínio, se nós tivermos n elementos, nós teríamos aqui A1, A2, sucessivamente até a n. Como cada elemento pode estar ou não, temos duas possibilidades, resultando então em 2 elevado a n, onde n é o tamanho do conjunto A. Então foi algo bastante didático que um professor que eu tive de matemática discreta nos apresentou. Então, no próximo vídeo, nós vamos começar o nosso estudo sobre produto cartesiano e relações e funções. Muito obrigado!